Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo de número 66. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66. Nós estaremos trazendo uma palavra cujo tema é: por que seguir a Jesus? Este é o tema desta mensagem. Eu entendo que nós precisamos e podemos questionar a razão da nossa fé. A própria palavra nos dá esta condição. A fé cristã, ela pode sim passar pelo crivo do questionamento, e precisamos servir a Deus com entendimento. Precisamos saber o porquê das coisas, e hoje nós vamos saber por que seguir a Jesus, por que as pessoas seguem a Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66, que diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glórias sejam dadas ao Senhor. Queridos, o abandono da fé é previsto pelo Evangelho e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na história humana, desde a fundação da igreja, é previsto que existem pessoas que em um dado momento vão alcançar a fé em Cristo, mas depois essas pessoas vão abandonar a fé. Isto é um fenômeno que a gente precisa entender e não se abater e não se surpreender com isso. Portanto, o abandono da fé é previsto pelo Senhor Jesus e por seu Evangelho. E nesse texto que nós lemos, claramente isto ocorre. Num dado momento, algumas pessoas que se apresentavam como discípulas de Jesus, crentes em Jesus, simplesmente elas abandonaram a fé. E elas abandonaram a fé porque elas não compreenderam a mensagem de Jesus. Jesus, nos versículos anteriores, faz uma afirmação que aqueles supostos discípulos, não compreendem. E por não compreenderem aquela pregação, simplesmente eles viram as costas para Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 60. João 6, versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Qual era o discurso? Jesus trouxe um discurso de que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna, e ele o ressuscitaria no último dia. E esta palavra não agradou o ouvinte de alguns supostos discípulos dele, e eles se escandalizam. Mas no versículo 63, Jesus mostra para aqueles discípulos que o que ele estava falando era um sentido espiritual. Eles haviam entendido de forma literal que deveriam se comer a carne e beber do sangue de Jesus. Muitas pessoas ouvem a pregação e nem sempre elas ouvem da maneira correta.
Algumas ouvem a mensagem do Evangelho de forma distorcida, e por ouvirem de forma distorcida, elas usam esse momento para justificar não seguir a Jesus. No versículo 63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus está dizendo: eu estou falando isso no sentido espiritual, mas vocês estão se escandalizando com o que eu estou falando. Irmãos, essas pessoas, elas abandonaram o Senhor. E esse povo de Mateus 6, de 60 em diante, ele retrata milhares de pessoas em nossos dias que fazem a mesma coisa. Talvez alguns aqui em breve vão abandonar a fé também, porque isso é muito comum. Mas existe aqueles, irmãos, que perseveram em serem discípulos de Jesus Cristo, mesmo diante de tantas oposições vivenciadas. Enquanto existe aqueles, irmãos, que por qualquer motivo, se alguma coisa não lhe agradar, ele simplesmente desiste do Evangelho, desiste de Jesus, desiste da igreja. Mas tem outros que perseveram em servir a Jesus, independente de situações difíceis que eles venham vivenciar por crer no Senhor. E a pergunta é: por que pessoas como Pedro e os demais apóstolos continuaram seguindo a Jesus, mesmo quando parecia mais sensato e vantajoso deixar de segui-lo? Porque existem pessoas que não abrem mão da fé em Jesus. Porque existem pessoas que permanecem até o final seguindo a Jesus. Nós vamos, à luz das Escrituras, compreender esse fenômeno. E eu trago aqui, estudando a Bíblia, alguns motivos, algumas razões pelas quais uma pessoa segue Jesus e não abre mão disso. Segue a Jesus e morre, se possível for, pelo Evangelho. Pessoas que estão dispostas a enfrentar o que for necessário, mas não abandonam a sua fé. E eu destaquei aqui algumas razões. Talvez você que me vê, que me ouve, que me assiste, talvez você está nesse seleto grupo de pessoas que não abrem mão de seguir a Jesus. E eu destaquei que a primeira razão para que essas pessoas como Pedro, porque Pedro, irmãos, ele teve as falhas dele, ele teve um momento que negou a Jesus, mas Pedro, ele amava Jesus. Pedro não desistiu de Jesus, até o momento que Pedro se afasta. Ele não se afasta porque ele desistiu de Jesus, ele se afasta porque ele ficou envergonhado por ter negado o seu Senhor. E Pedro disse, diferente dos outros, de muitos discípulos que estavam seguindo a Jesus e caíram fora, Jesus olha para os seus discípulos 12 e pergunta: e vocês não querem também ir embora, não? Vocês não querem me abandonar? E Pedro, cheio da graça divina, em nome dos discípulos, ele diz: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós, versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Ainda existe, e até a volta de Jesus existirá pessoas como Pedro, que não abrirão mão de seguir a Jesus até o final. Amém, irmãos? Amém. E a primeira razão, irmãos, que essas pessoas são determinadas a seguirem a Jesus por toda a sua vida,
é porque elas foram escolhidas. Elas foram escolhidas. Lá em João 6,64, Jesus revela que aquelas pessoas que no primeiro momento se apresentaram como discípulos, que seguiram a Jesus por um tempo, aquelas pessoas, elas não foram chamadas, elas não foram escolhidas, elas se ofereceram. Ser cristão não é uma decisão nossa, ser cristão é uma decisão de Cristo em nossa vida, é Ele que nos escolhe. Por isso que aquele que escolhe Jesus, abandona. Em João 6, versículo 64, Jesus revela o que realmente estava no coração daqueles discípulos que o abandonaram. No versículo 64 diz: mas há alguns de vós que não creem. Se você analisar o Evangelho de João, você vai perceber em alguns momentos Jesus duvidando da fé de algumas pessoas que diziam crer nele. E este momento aqui é um desses momentos. É um desse momento onde Deus mostra que Ele não levou a sério aquela fé. A fé que aquelas pessoas estavam dizendo ter em Jesus não era uma fé confiável. Hoje em dia, nós percebemos o nosso país considerado um país cristão, onde milhões de pessoas depositam ou afirmam depositarem a fé em Jesus. Mas eu acredito que o Senhor dos céus está olhando e dizendo: eu não acredito nisso não. O Senhor não acreditava na fé daquelas pessoas, e por isso, talvez de forma proposital, traz uma palavra que venha impactar para revelar o que estava no coração. Se prepare, irmãos, se prepare, igreja, que Deus vai avaliar a minha, a sua fé, e Ele vai impactar a nossa fé, para que seja revelado que tipo de fé nós realmente temos nele. O versículo 64 diz: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só há perseverança em seguir a Jesus se essa pessoa for escolhida. Em João 6,37 tem outro texto onde Jesus mostra claramente, o Evangelho mostra claramente, irmãos, que só persevera servindo a Jesus quem foi escolhido por Ele. João 6,37: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Só vem, Jesus está dizendo, só vem até mim, só crê em mim quem o Pai permite, quem o Pai me dá. Não é uma iniciativa humana. E para concluir esse primeiro momento, veja em João 15, versículo 16. João 15, versículo 16, diz o seguinte: não
vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Na primeira parte desse versículo diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro discípulo é fruto de uma ação sobrenatural do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João capítulo 3 mostra que o verdadeiro crente em Jesus, ele precisa passar por um nascimento. João 3, versículo 1 diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de ter dito: nem necessário vos é nascer de novo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele não surge por uma argumentação humana. Não são argumentações teológicas, científicas, que faz uma pessoa virar um verdadeiro seguidor de Cristo. Não é uma intimidação cultural, como no início do nosso país, onde os nossos primeiros moradores dessa terra foram obrigados a se tornarem cristãos, os índios. Ninguém vira cristão por uma imposição cultural ou militar. Ninguém vira cristão pela vontade do pai, do amor, da mãe. Ninguém segue Cristo por alguma intervenção humana. O verdadeiro seguidor de Cristo e aquele que persevera com Cristo por toda a vida é aquele que recebeu o chamado exclusivamente de Deus na pessoa do Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Em João, Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 11 a 14, podemos fortalecer este ensino. João capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os que creem no nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a verdadeira igreja, ela permanece intacta, porque a verdadeira igreja, ela é composta de homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que estão ocupando espaço nas igrejas de Cristo, mas elas não foram chamadas
e em algum momento elas vão desistirem da fé, elas vão se escandalizarem, elas vão ser instrumento de escândalo, elas vão desonrarem ao Senhor. Mas aquele que é chamado, ele persevera seguindo a Jesus diante de qualquer circunstância. Se viesse uma perseguição religiosa para o nosso país, que Deus nos livre, mas se viesse uma perseguição religiosa, se em algum momento, repetindo, que Deus nos livre, mas se em algum momento esse país se tornasse um país ditatorial e perseguisse os cristãos, matasse e prendesse, aí nós iríamos ver e conhecer os verdadeiros cristãos, porque só permaneceriam na fé os que foram chamados, os demais todos cairiam fora, porque a sua fé não está fundamentada na ação poderosa do Espírito Santo, mas está fundamentada em outros argumentos, os quais nós não sabemos, mas Deus conhece muito bem. Por isso que como igreja do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Não é a nossa eloquência, não são as nossas ações que vai gerar discípulo de Jesus. O apóstolo Paulo, quando foi pregar o evangelho lá na Grécia, na cidade de Corinto, ele diz na carta que ele não foi confiando em sabedoria humana, ele não foi confiando em si mesmo, mas ele foi confiando no poder de Deus. Ser cristão é um milagre, querido, e é isso que sustenta. Só permanece, só sabe o prazer de servir a Deus quem teve encontro com Ele. Você que teve encontro com Jesus, você que sentiu chamado, você que está aqui, ou você que está servindo ao Senhor em outra comunidade evangélica cristã, você que serve ao Senhor, você sabe o que eu estou dizendo. Só aquele que teve um chamado, só aquele que teve uma experiência real, pode atender e glorificar o nome do Senhor. A segunda razão que leva pessoas como Pedro a seguir a Jesus, a primeira é porque foram chamados. Sabe por que Pedro não teve o fim que Judas teve? Pedro não teve o fim de Judas porque Pedro foi chamado para ser discípulo. E Judas foi chamado para estar ali no meio, ele seria o traidor. Mas Pedro não. Pedro foi chamado para ser discípulo. Desde o começo, Jesus olhou para ele e falou assim: ó, tu és Pedro, tu és uma pedra. O Senhor conhecia Pedro desde o começo. Por isso que Pedro não teve o mesmo fim de Judas, porque Pedro foi chamado para ser um discípulo e apóstolo do Mestre. A segunda razão porque pessoas como Pedro não deixam de seguir a Jesus é porque elas foram batizadas no Espírito Santo. Só continua servindo a Cristo, só permanece servindo a Deus, só permanece sendo crente em Jesus quem tem o Espírito Santo na vida. E nós podemos ver isso em Atos 1:8. Aquele que é chamado, o próprio Deus lhe fortalece, lhe dando o Espírito Santo. Não são eventos. Hoje em dia as igrejas ficam fazendo eventos para motivar as pessoas. Irmãos, o verdadeiro cristão não precisa de motivação humana, não precisa de show, não precisa de eventos, não precisa de músicas das mais diversas, dos diversos estilos. O verdadeiro cristão, ele é motivado pelo próprio chamado que ele teve e pela presença gloriosa do Espírito Santo nele. Nós estamos como o povo de Deus do século 21, querendo substituir o agir do Espírito Santo na vida das pessoas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, mostra que aquele que é discípulo, aquele que é seguidor, ele recebe um
chamado de Deus. Com 17 anos, Jesus me chamou. É isso que me sustenta. Que me sustenta na fé não é o pastoreio. Que me sustenta na fé não são as opiniões alheias. Que me sustenta na fé, que me faz estar nesse negócio, foi o chamado de Deus aos 17 anos para a minha vida. Ele me chamou e me batizou no seu Espírito Santo. Ainda que eu quisesse desistir dele, eu não consigo. Eu não consigo. Como disse o profeta Jeremias. Jeremias, durante muitos momentos, ele pensou em desistir do Senhor e desistir do ministério profético, mas ele não conseguia. Aquele que foi chamado pelo Senhor, aquele que foi batizado no Espírito Santo, ainda que ele quisesse desistir de Deus, ele não consegue, porque o Espírito Santo se move nele de uma forma poderosa. Ele dorme abatido, derrotado, ele acorda renovado, cheio da unção da glória de Deus. Essa é a verdadeira igreja. Essa igreja caída, essa igreja que envergonha, essa igreja que o mundo conhece, não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo continua a mesma desde o começo, porque há homens e mulheres fiéis no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África. Há homens e mulheres de Deus que foram chamados e foram batizados no Espírito Santo, que honram ao Senhor como os primeiros discípulos honraram. Essa igreja que mancha, essa comunidade evangélica que decepciona, não é a igreja de Cristo, porque a essência da igreja de Cristo é a mesma. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Em Efésios 3,14, irmãos, outro texto que mostra que há um poder que nos fortalece, há uma presença divina que fortalece a sua fé, que te traz para a presença dele, que te faz crer na palavra, que te dá força para orar, que te dá força para louvar. Há um poder que emana de Deus para sustentar o seu discípulo. Efésios 3,14 diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se você não teve um chamado de Deus, se você ainda não teve uma experiência real com Cristo, diga: Jesus, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqueles homens, irmãos, muitos que seguem a Jesus, é porque foram chamados. Não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E esses que são chamados são batizados no Espírito Santo.
Esses que são batizados no Espírito Santo, eles se tornam testemunhas de Jesus, da ressurreição de Jesus. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele tem uma convicção no seu coração. Sabe qual é? Jesus ressuscitou. O verdadeiro discípulo, ele tem essa certeza na sua alma. Sabe por quê? Porque ele teve uma experiência com o próprio Jesus. Eu sei que Jesus ressuscitou, irmãos, porque quando eu tinha 17 anos, o Senhor falou comigo de uma forma sobrenatural. Ele ressuscitou. E o próprio Espírito Santo que habita na vida do discípulo testifica que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E o verdadeiro cristão, aquele que tem uma experiência, ele sabe que Jesus vive. Em João 14, versículo 16, nós podemos ver isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 17 agora. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, preste atenção, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Glórias sejam dadas ao Senhor. Quarto, sabe por que pessoas como Pedro seguem a Jesus? Primeiro, porque elas foram chamadas. Segundo, porque elas foram batizadas no Espírito Santo. Terceiro, porque elas são testemunhas de que Jesus vive. Jesus se aparece para ela de forma espiritual. Há um sinal, o Senhor dá um sinal. Aquele que é de Cristo, ele tem uma prova. Deus dá um sinal. O Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida que vai mostrar que Ele vive e está na sua vida. É isso que vai sustentar você na fé. Testemunha da ressurreição. A quarta razão porque essas pessoas seguem a Jesus é porque há autoridade no nome de Jesus. Essas pessoas, elas percebem que há um poder no nome de Jesus. O nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus. Elas percebem ao orarem, elas percebem a buscar uma vitória, elas percebem que há um poder no nome de Jesus quando elas começam a vivenciar uma batalha espiritual no mundo espiritual. Elas começam a perceberem que há poder no nome de Jesus, que há poder no sangue de Jesus, querido. Quem é de Cristo, quem foi chamado, sabe do que eu estou falando. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Muitos são curados, muitos são libertos, muitos são transformados pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Em Atos capítulo 3, versículo 13, o que fazia aqueles homens não desistirem de Jesus é por causa do poder do nome. Experimente. Eu ouvi um testemunho algum tempo atrás de uma jovem que ela, antes de servir a Jesus, ela havia experimentado todo tipo de religião, ela havia mergulhado em todo tipo de práticas religiosas, e por fim ela desejou conhecer o Deus dos crentes. Ela estava precisando de uma ajuda, ela estava precisando de um socorro, e um dia ela entrou no quarto, ela começou a chamar pelo Deus dos crentes, durante algumas semanas, e nada acontecia, e ela ficou muito frustrada, porque ela começou a chamar Deus, 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 e não havia resposta, até que ela chegou para uma conhecida dela, que era crente em Jesus, e falou: fulana, o Deus dos crentes não gosta de mim não. Eu passei alguns dias chamando por ele, e ele não me respondeu. E aquela jovem perguntou: como é que você chamou?
Eu chamei por Deus, Deus, cadê você? Me ajude. E não houve resposta. E aquela jovem, com toda a simplicidade, cheia do Espírito Santo, falou: ah, minha filha, não é desse jeito não, é Jesus.com. É Jesus.com. Na próxima vez que você quiser, vai entrar no seu quarto e você vai chamar por Jesus. E quando aquela mulher começou a invocar o nome de Jesus no seu quarto, começou a pedir a Jesus para que agisse na vida dela, ela teve uma experiência sobrenatural e hoje é uma serva do Senhor. O nome de Jesus é o poder. Em Atos 3,13 diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Há poder no nome de Jesus. Em Atos 4, versículo 10 diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Há poder no nome de Jesus. É isso que motiva o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele não desiste de Cristo. Pode vir tempestade de todos os lados, pode vir escândalo, pode vir perseguição, pode vir doença, pode vir prisão, pode vir morte, pode vir abandono da família, pode vir solidão, mas ele não abandona o Senhor, porque a sua fé está firmada no nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, sabe por que homens como Pedro não deixam de seguir a Jesus? Porque Jesus é um bom pastor. É bom servir a Jesus, irmãos. Jesus é o maior acontecimento que pode ocorrer na minha e na sua vida. É bom servir a Deus. As pessoas que estão do lado de fora da igreja pensam que a gente é triste, pensam que a gente é infeliz. Eu também pensava nisso. Houve um tempo que eu não era crente. Eu achava que ser cristão era chato, que crente era infeliz. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era servir a Jesus. Servir a Jesus é bom, irmãos. Em Mateus 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tira a opressão, Ele tira o demônio da nossa vida, Ele tira a culpa, Ele remove os pecados, Ele traz paz ao nosso coração, Ele nos dá dignidade, Ele muda a nossa história, Ele supre as nossas necessidades, Ele é um guarda fiel em volta de nós, Ele nos abençoa, Ele peleja por nós. Jesus é bom, Jesus é amigo, Jesus é fiel. Eu não troco o meu Senhor por coisa alguma nesta vida. E se algum dia eu desonrá-lo, se algum dia eu cair, eu fui um bobo, eu fui um louco, porque Jesus é a maior riqueza que um homem pode ter nessa vida. Ele é o Senhor da glória, Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele nos guia aos pastos verdejantes, Ele nos honra. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é maravilhoso, é bom servir a Jesus, é bom servir ao Mestre, é bom ser dele, porque Ele nos ama. Ah, Senhor, assim como Paulo falou que a
você sabe com quem conversar. Quando você está abatido, você ora e Ele te responde. Ele fala com você na palavra, Ele cuida dos seus, Ele te fortalece no tempo da angústia, Ele afasta o maligno, Ele te livra da morte prematura. Há um mês atrás, eu dirigindo, cochilei 4 vezes ao volante, e eu não morri porque Ele me livrou. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele que serve a Jesus é honrado, aquele que serve a Jesus será salvo, aquele que serve a Jesus será amado, aquele que serve a Jesus será guardado. É bom servir a Jesus. Por isso que essas pessoas não deixam de segui-lo, e por isso que muitos aqui não deixam de segui-lo. Nós não seguimos os pastores, nós não seguimos as igrejas evangélicas, nós seguimos a Jesus e ao seu evangelho. E a Bíblia diz que ser fiel até a morte, e te dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que você encontre na sua vida essas razões para continuar seguindo a Jesus. Amém.